Mutirão ou arrastão? O presidente Lula pretende fazer um mutirão entre as lideranças políticas para a sua campanha presidencial. Na verdade, se tratando do presidente Lula, nem sei se é um mutirão, talvez seja um arrastão. É mais apropriado. Porque, na verdade, ele como um político, e só faz isso há muitos anos, a única profissão dele é ser político, não faz mais nada na vida a não ser político, tem uma visão da situação política do Brasil que muitos políticos não têm. Muitos políticos escolados não têm. O que o Lula está pretendendo fazer é simplesmente a expectativa de um pacto político entre as diversas lideranças. Por quê? Porque ele observou que o partido dele ficou velho, ele ficou velho, os seus companheiros estão velhos, estão com mais de 70 anos, e a paixão também apaga, a paixão envelhece. Não tem mais aquele afã de subir em palanque, de sair pelas ruas, pelas passeatas. Acabou isso, são velhos senhores. A ideia de trazer o Alckmin para a sua chapa é meramente repetir aquele modelo dele, que ele fez com a carta aos brasileiros e depois colocou como vice-presidente o José de Alencar, que foi uma figura no governo dele, inclusive patética, porque ele criticava o governo, o que ele era o vice-presidente, pelas altas taxas de juros, e o Banco Central não estava nem aí. Ou seja, depois começou a falar sobre desenvolvimento econômico e tal, ou seja, ninguém deu atenção para ele. Aliás, o Lula não é típico dele, ele faz isso só para ganhar a eleição, depois ele dá a mínima. Essa relação é conhecidíssima, não é de hoje. Outro aspecto interessante é que ele está tentando esconder a Dilma, né? Porque, na verdade, a situação econômica do país está assim hoje por causa do seu segundo governo, em que ele quebra o Plano Real, quebra as estruturas do Plano Real, e a Dilma simplesmente encerra, né, esse desastre econômico, e essa é uma das causas do seu impeachment. Essa história de golpe, essas coisas, só para dizer o que ela realmente fez. Ela levou o país a uma dívida interna brutal. Então o Lula, o que ele está querendo fazer é uma coisa que já se fez no Brasil, mas que ele não tem estatura para fazer isso. O mundo também já tentou fazer isso. Em momentos de crise, porque o governo Bolsonaro destruiu o país precisa ser reconstruído. E uma nova reconstrução do país exige o apoio de todas as forças políticas. Isso foi feito na Espanha, lá no famoso Pacto de Moncloa, Pacto de Moncloa, em 1977, com Felipe González, que após o término da queda, né, do regime de Franco, Tancredo Neves tentou fazer no Brasil, após o processo de redemocratização, a saída dos militares, em que a morte o interrompeu e esse pacto, na verdade, não foi feito. Mas a ideia era esta, de reunir todas as forças políticas para dar ao país um destino que ele está precisando. Então, na verdade, tudo isto é movimentos populistas, não tem nada de pensar no povo, de pensar na situação do país, porque o Brasil precisa, neste momento, de reformas feitas por pessoas competentes. Não adianta fazer esses movimentos que não vai resolver a questão do Brasil, porque as questões são muito mais profundas. Um outro aspecto que o Lula, como oportunista,
conhecedor da política brasileira, ele sabe que ele não tem mais como sustentar um centrão, porque o governo não tem mais recursos. A corrupção, ou a maneira como ele encontrou para governar e governar a Dilma, não existe mais. Porque, de uma certa forma, a própria Lava Jato mostrou os caminhos da corrupção e como se faz isto. Então, o que o Lula está pretendendo fazer é simplesmente criar uma nova situação que nem ele sabe o que pode ocorrer. E é muito difícil no Brasil você fazer um pacto. Por quê? Porque nós não somos um partido, não temos partidos, não temos ideologias. Nós temos o quê? Um grupo de pessoas que se candidatam para cargos eletivos. Só isto. E cada um cuidando da sua vida particular. Ninguém está preocupado com o país, ninguém está preocupado com a fome, ninguém está preocupado com o desemprego, porque isto vai demandar ajustes muito severos, ajustes muito duros, que pode levar ao fracasso de qualquer candidatura que não tenha esta base política consolidada. Na verdade, não existe nada no Brasil. Hoje nós estamos sendo governados pelo presidente da Câmara dos Deputados e pelo chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. É este o momento que nós estamos vivendo no Brasil. E isso está intimamente ligado a um processo político, eleitoral e constitucional. E desmanchar tudo isto é muito complexo. Então, eu não acredito que nem com mutirão, nem com arrastão, a gente tenha uma solução breve. O que precisa é a sociedade, o povo, entender a sua função na democracia. O poder emana do povo e não dos políticos.